Certo, então vamos para o estudo de caso, né? Então eu vou colocar aqui um estudo de caso, tá? Um caso que eu atendi recentemente. Um paciente do sexo masculino, com 83 anos, casado, 5 filhos. Um dos filhos das filhas, né, foi na consulta com esse paciente. Tá? E qual que é o diagnóstico médico dele? É um SEC de laringe, né? Um carcinoma epidermoide de laringe, com estadiamento aqui inicial, um T1, N0, M0. Qual que é a proposta de tratamento? Uma radioterapia exclusiva, com 27 sessões. Ele chegou para mim tendo realizado 12 sessões de radioterapia. Quais comorbidades que ele tem? Diabético e tem pressão alta, tá? Hipertenso e diabético. O que ele está fazendo de acompanhamento multidisciplinar? Ele já está na odonto fazendo laser terapia, lembra que eu falei para vocês? No serviço hospitalar que eu trabalho, todo paciente com câncer de cabeça e pescoço, né, laringe, por exemplo, ele vai fazer a laser terapia de forma preventiva aí, para ele não ter ou ter um grau mais leve de mucosite, tá? E tá fazendo acompanhamento com a fonoaudiologia também, né? Muito importante para um paciente de câncer de cabeça e pescoço fazer esse acompanhamento com a fono. O que ele tem de manifestação clínica atual? Ele já tem um grau de mucosite, mas é uma mucosite leve, né? Então, mesmo fazendo de forma preventiva, apareceu, e aí ele continua, né, com a laser terapia. Ele tem uma odinofagia, que é uma dor para deglutir, já tem disfagia para alimentos sólidos, e é constipado, tá? Atualmente está 3 dias sem evacuar, não tem nenhum dente e não usa prótese. Só que ele tem uma performance status excelente, né? COG zero, normal, tem a capacidade de fazer tudo que ele fazia antes do diagnóstico, tá? Qual que é a alimentação dele atual? Ele tem uma alimentação por via oral, em consistência pastosa, menos que habitual. Então, ele não está conseguindo chegar aí, na última semana, a 60%, tá? Das necessidades dele. Mas ele teve uma melhora nos últimos 2 dias, tá? Dessa aceitação da alimentação. Na avaliação clínica, a única coisa que chamou atenção na avaliação clínica nutricional desse paciente foi aí uma depressão leve de tecido muscular, tá? Em 2 pontos, né? Clavículas e panturrilhas. Foi a única coisa que chamou atenção na avaliação clínica nutricional desse paciente, certo? De antropometria, o que a gente tem dele? A gente tem um peso atual, né? De 70, quase 71, um peso recente de 69 e um peso usual, na verdade aqui ficou errado, tá? Um peso usual de 72 quilos de peso usual dele. Ou seja, o que aconteceu? Ele perdeu um pouquinho de peso e depois, né, voltou a ganhar ali, mas é uma variação pequena de peso de 1,6%, né? Tem um IMC de 25,4. Lembrando que ele é idoso, né? Olha aqui, 83 anos. E ele teve uma perda de peso, né, pequena. Então, essa perda de peso aconteceu, o peso usual aqui é 72, né, que saiu errado. No último mês ele teve uma perda de 1,6%, tá? Que não é uma perda grave de peso. E aí ele foi classificado no diagnóstico nutricional como eutrófico em risco nutricional, né, devido aos sintomas de impacto nutricional, essa perda que ele teve, mas já em relação ao mais recente, ele já teve uma pequena recuperação. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dos objetivos da conduta nutricional desse paciente, tá? O que a gente precisa melhorar nele? O que a gente consegue melhorar nele, né? Função intestinal, né? Porque se o paciente tem constipação intestinal, ele não vai ter, ele vai ter um comprometimento de apetite, de absorção. A gente precisa aumentar o aporte energético e proteico desse paciente para ele conseguir atingir todas as necessidades dele, para que ele mantenha, pelo menos mantenha o peso dele durante o tratamento, né? O restinho de tratamento que falta aí. Ele fez mais a metade, não foi isso? Vamos ver aqui. Ele fez quase, né? Não chegou à metade, quase a metade aí do tratamento ele já fez, 12 sessões. Ok. A gente vai precisar aumentar esse aporte energético proteico desse paciente. E aí a gente vai acompanhar. Lembra que eu falei lá nas recomendações, né? Que a gente necessita acompanhar esse paciente. E a frequência de acompanhamento vai depender da necessidade desse paciente, certo?
Então, o que a gente fez nesse caso? É um paciente que, né, pelas recomendações, o que a gente vê? É um paciente que mudou já a consistência da alimentação por conta dos sintomas, né? Então, ele tem odino, tem odinofagia, tem disfagia, já mudou a consistência aqui e está consumindo menos do que o habitual dele, tá? Certo, então o que a gente precisa? Complementar, né, essa alimentação dele para que ele consiga atingir as necessidades dele, certo? Isso já está acontecendo aí, ele teve uma redução em uma semana e uma melhora nos últimos 2 dias já aí dessa alimentação, tá? Então, o que a gente pensou aqui para esse paciente? A gente pensou numa terapia nutricional por via oral, tá? Considerando tudo, né? Um paciente idoso, eutrófico, né? Ele teve uma perda pequena aqui de peso, já começou a recuperar, então a gente vai tentar, por isso que a gente vai acompanhar ele em 7 dias, certo? Porque a gente vai tentar complementar isso com a via oral, a terapia nutricional por via oral, ver se ele respondeu. Lembra que eu falei da eficácia aí da terapia nutricional? Então a gente vai ver a eficácia dessa terapia nutricional, a adesão, a tolerância a essa terapia nutricional, para ver se esse paciente vai conseguir ficar só com a via oral mesmo, tá? Em 7 dias. Por que em 7 dias também? Porque ele está fazendo uma radioterapia da região da cabeça e pescoço, né? Então ele pode ter uma piora aí da disfagia dele, tá? Vai dar edema, vai diminuir salivação, ele vai ter xerostomia e pode atrapalhar aí mais ainda a alimentação pela via oral. Ele pode ser que seja necessário uma dieta líquida, né? Mais para frente um pouco. O que a fonoaudiologia falou pra gente aqui, né, na avaliação dela? Ela indicou uma dieta líquida pastosa, porém o paciente continuou fazendo uma dieta pastosa, tá? Então ele consegue consumir alguns alimentos em consistência pastosa, né, sólidos macios, né, em consistência pastosa, apesar da recomendação ter sido líquida pastosa. E aí o que a gente indicou de consistência para ele? A gente indicou uma predominância da consistência líquida pastosa, né? Mas que ele poderia ainda consumir alguns alimentos macios conforme a tolerância dele. E aí a gente indicou também uma terapia nutricional por via oral para ele, para a gente conseguir complementar essa necessidade dele e a gente vai avaliar essa eficácia em 7 dias, tá? A eficácia e a tolerância a essa terapia nutricional em 7 dias. Vamos supor que, né, em 7 dias ele tenha perdido peso. Aí já fica mais complicado a gente continuar com a via oral. Aí a gente vai ter que indicar uma terapia nutricional pela via enteral para ele conseguir terminar esse tratamento sem perder peso, tá? Tem uma das aulas que eu já falei, né, e vou repetir aqui de novo. Então, assim, no paciente, no caso dele, que está fazendo radioterapia exclusiva, uma perda de peso intensa é muito ruim para esse paciente, né? Porque ele tem toda a marcação ali da incidência ali dos feixes, né? Ali da radioterapia para o tratamento do tumor. Se ele perde muito peso, vai mudar o posicionamento da onde vai estar incidindo esses feixes, né? E aí pode comprometer a qualidade do tratamento. É muito importante que ele pelo menos mantenha o peso dele aí, né? Ou chegue no peso usual dele, que é 72. Aqui saiu errado, é 72. Então, por isso a gente faz esse acompanhamento tão frequente, né, nesse paciente, tá? Então, se em 7 dias ele tiver bem, mantido o peso, a gente mantém só a via oral mesmo, a terapia nutricional pela via oral, tá? E a gente pode, de repente, espaçar um pouquinho mais, para 15 dias, né? Então, vai depender da resposta dele, certo? Se o paciente tiver perdido peso, né, e a gente vai indicar a terapia nutricional integral, e aí a gente vai acompanhar de novo, dali a mais 7 dias, tá? Vai ser mais frequente ali, pra gente ver se estabilizou, devido à grande importância aí dele manter esse peso durante o tratamento dele, tá? Porque, principalmente porque é um tumor com estadiamento inicial, é um T1N0M0, então, por ele ser idoso, né, ele tá fazendo radioterapia exclusiva, tá? Pelo fato dele ser idoso, tem 83 anos. Então não foi indicada a quimioterapia devido à idade. Mas o tratamento é com intuito curativo, certo? Então a gente tem que acompanhar esse paciente
muito de perto, né, com muita frequência, para a gente garantir ali uma melhor conduta para ele, para que ele consiga manter o peso e finalizar esse tratamento e ter sucesso nesse tratamento.